Olá, você conhece a Ilha de Trindade? É uma ilha que fica a 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo. É uma área fantástica que tem recursos naturais fantásticos, uma diversidade de fauna e flora bastante diferenciada da nossa costa e precisa ser preservada. Vamos falar um pouco da sua história, uma história inédita. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do geógrafo, historiador, professor de geografia e um militante da área ambiental, que há muitos anos estuda a Ilha de Trindade e está editando esse livro, A Fantástica Ilha de Trindade. Vamos falar um pouco sobre essa ilha. Willis, prazer tê-lo aqui e também conhecer essa obra que você vai estar lançando agora na próxima quinta-feira. Exatamente. Fala um pouco sobre a obra. Esse livro é muito interessante. Esse livro demorou, na realidade, 25 anos para ser escrito. Porque foi fruto de muita pesquisa. Porque eu queria fazer uma obra inédita. É uma coisa que contasse toda a história de Trindade. Apesar de pertencer ao Espírito Santo, desde o começo, e à Vitória, 99% dos capixabas não a conhecem. Muitos brasileiros não conhecem. E muitos brasileiros. E eu tive a oportunidade de estar lá em 1985 com a primeira equipe de pesquisadores do Estado do Espírito Santo. Os primeiros capixabas que pisaram naquela ilha em solo capixaba. Em 1985. 85. O professor Mário Bendir de Moura, o biólogo Vitório Felski e o fotocinegrafista, o engenheiro civil Rogério Dinelli. E minha presença. Então nós fomos à ilha e fomos pesquisar. Andamos a ilha toda, filmamos, fotografamos. E o que observamos, fizemos um documentário e passamos a divulgar nas escolas, na imprensa, quando o capixaba despertou que a Ilha de Trindade pertencia à Vitória. E tinha atributos fabulosos, é uma ilha vulcânica. Ela surge do nada, a de 5.000 metros do fundo do mar, quer dizer, a 1.200 quilômetros da costa de Vitória, em linha reta. É uma cadeia vulcânica. É uma cadeia vulcânica, pertence à cadeia Vitória, uma associação de ilhas submarinas, né? O Sea Mountains, pertence ao grupo do Sea Mountains, e ela, em Martim Vaz, elas afloram. Quanto tempo de navegação daqui da nossa costa? São 2 dias e meio de navio. De navio. Não tem condição, não tem aeroporto, não tem condição de helicóptero, não tem autonomia de voo, tem que ir de navio lá. Sim, o desembarque... Dizem que é uma coisa assim, crítico, muito tumultuada. É crítico, tá entendendo? Uma determinada rede de televisão fez uma reportagem para lá, eles sofreram para desembarcar e embarcar de novo, porque é muito difícil o desembarque, você tem que parar a 500 metros da ilha, ou tem que ser feito por helicóptero, então por uma cabrita, né? Que é um cabo de guerra, né? De aço que leva uma balsa à terra ao navio e vai puxando para poder as correntes não levar. É muito difícil. E falar em cabrita, uma fauna que foi introduzida na ilha que provocou um estrago muito grande. Essa fauna foi introduzida por Edmund Halley, quando da observação do cometa Halley, né, a observação magnética da Terra, lá esteve e deixou alguns cabritos que servisse de algum náufrago que lá estivesse, servisse de alimentação. Sim. E esses cabritos, eles proliferaram a ilha. Destruíram, porque eles roeram as raízes das árvores, né? Tinha uma floresta muito abundante, uma floresta até exótica, de samambaias gigantes, samambaias de 8 metros de altura. Na realidade, são fetos arborescentes. Não tem mais eles? Existe ainda samambaia, as árvores não. As árvores, todos eles, que chamavam lá os nativos, né, de João Mole, na realidade, tem uma tripulação da Marinha de 40 pessoas permanente lá, que se trocam a cada 4 meses, trocam um grupo de 20 vão trocando cada viagem, 2 meses que vão lá. Mas, na realidade, e também tinha outro problema, os porcos e os carneiros, que foram colocados lá em 1780 pela uma tentativa portuguesa de colonizar a ilha com açorianos e angolanos, que durou 13 anos, também abandonaram. Apesar da ilha ser descoberta em 1502, muita coisa aconteceu aí.
Inclusive os ingleses tentaram ocupar 2 vezes e colocaram no seu mapa que pertencia à Inglaterra. Essa curiosidade histórica aqui que o capixaba não conhece, eu acho que é desconhecida do brasileiro. Muito desconhecida. E isso eu consegui nos relatórios das revistas da Marinha, no arquivo da Marinha, entendendo? Nos arquivos do Museu Nacional. E na realidade, se eu não olhar, existem coisas maravilhosas, histórias. Trindade era considerada assim, apesar que era um paraíso ambiental magnífico, mas vamos falar de 50 atrás de meio ambiente, que meio ambiente não era meio ambiente. É verdade. Não tinha questão do preservacionismo. Trindade era uma ilha monstruosa, era como o fim do mundo. Sim. Tanto é que na Revolução... Era hostilidade, né? Hostilidade. Tanto quando houve a Revolução dos Tenentes, que estava presente o Marechal Juarez Távora, o Brigadeiro Eduardo Gomes, os cabeças da Revolução tenentista, eles foram todos enviados para Trindade, uma prisão política lá, ficaram 3 anos em Trindade. Como punição, que lá tinha monstros, como fosse assim, mandá-los para o inferno. E Trindade era o inferno para eles. Eles ficaram lá. Entendendo? Existe população que vive na ilha hoje? Além desses 20 homens da Marinha? Não existe população. Na realidade, foi ocupado pela Marinha em 1950, pelo ano Geofísico Internacional, instalaram a base do posto oceanográfico da Ilha Trindade, que seria um posto para observações meteorológicas, soltar balões para saber, prever até o clima durante 2, 3 dias de antecedente, e essa mensagem era passada para o Rio de Janeiro para o Washington, né, para o mundo todo, né, através da ONU, né, um convênio com a ONU, para saber a questão da navegação, se tem o tsunami, se existe o mar revolto, né, os navios mudarem a rota, quer dizer, dá uma questão de segurança à navegação. Eu já li alguns documentários que mais de 5 mil navios trafegam no Oceano Atlântico ali. E Trindade, passa. E Trindade é o ponto de referência dessas informações. Inclusive tem navio encalhado lá, né? Tem vários navios que foram encalhados. Inclusive o navio da Marinha, o Beberibe, foi a pique lá. Que é muito, muito difícil. Teve navio chinês lá, várias embarcações pequenas foram adernar na ilha lá, né? Foram naufragar na ilha. Até os ingleses dominaram Trindade? Ocuparam, botaram guarnição lá. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco.